Foi feita uma alteração, me parece equivocada, no regimento do Senado e no regimento da Câmara, a fazer com que projetos de código, quando o código for elaborado por uma comissão de juristas nomeada pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado, tenha uma tramitação muito rápida. Então, o código que tradicionalmente tem uma tramitação mais demorada, hoje, por força dessa alteração, tem uma tramitação, é aprovado mais rápido do que uma lei ordinária. Uma lei pontual, que tenha 2, 3 artigos, vai demorar anos para aprovação. Enquanto que o código, nós estamos falando de aprovação no Senado, é aprovação de 6 meses. O projeto foi apresentado em julho. A comissão foi criada começo desse ano, final do ano passado. Ou foi dezembro do ano passado, ou foi janeiro desse ano. A comissão trabalhou 6 meses. Grandes juristas, o ministro Fux, do Superior Tribunal de Justiça, presidiu. Comissão excelente, mas a comissão viajou para o Brasil inteiro para colher subsídios. Ótimo, era o caminho que deveria trilhar. Mas o projeto, o texto final, foi apresentado em junho. Apresentado em junho, julho desse ano, nós estamos em novembro, dezembro, agora dezembro, nós estamos falando de 5 meses de tramitação, sem que permita, num projeto que tem mais de 900 artigos, analisar cada artigo e o reflexo desse artigo em relação aos demais. É impossível fazer essa análise. É claro que a sociedade até clama por rapidez, mas eu acho que um projeto com maior tempo de tramitação, ele permite até, acho que, uma reflexão maior sobre o seu conteúdo, né? E eu sempre digo, Walter, não há legislação de conteúdo filosófico maior do que a legislação processual, porque ela que instrumentaliza todos os outros direitos. Então, seria a legislação que mereceria um debate, uma análise, ponderações muito maiores do que um código civil, um código penal, porque é uma legislação que tem o conteúdo filosófico muito grande a fazer com que os outros direitos tenham concretude. E isso não está acontecendo. Esse eu acho que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Há interesse na aprovação, há um clamor da sociedade de que os processos judiciais, o processo judicial em São Paulo, na primeira instância, demora 1, 2 anos. Na segunda instância, demora 10 anos. É impossível para a sociedade admitir um processo que demore 12, 13 anos para acabar. E por isso, se focou na alteração do Código de Processo. E por isso que o Código de Processo tem recebido uma tramitação tão rápida. Mas, ao ter a tramitação tão rápida, primeiro, não se discute essas questões. Os poderes que estão se dando ao magistrado. E segundo, não permite uma discussão muito mais ampla, que é da própria estrutura do Poder Judiciário. Aliás, falando em magistrado, lembrei da eleição da MB. O Nelson Calandra, né? Foi... Parabenizar o doutor Calandra, é verdade, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, com uma vitória apertada, mas muito boa, eram 2 ótimos candidatos e está aí, né? Quem ganha é a magistratura brasileira. Parabéns ao doutor Nelson Calandra. E sei que o doutor Marcos falou com ele no dia da eleição, doutor. O que o senhor sentiu lá, doutor Calandra, animado aí com... Muito animado. Ele é uma pessoa especial, é um magistrado, tem o perfil do magistrado, é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa de diálogo. Foi presidente da APAMAG, da Associação Paulista de Magistrados, fez um trabalho sensacional. E me permita, Raul, não é só a magistratura que ganha a cidadania, porque a AMB forte é uma instituição que vai auxiliar nesses debates todos, junto com a ordem, representando a advocacia, junto com a associação do Ministério Público, junto com as associações de serventuários, servidores, e certamente com pessoas do calibre dele, da qualidade dele, como na ordem nós temos aqui em São Paulo, Durso, certamente com esse debate que essas entidades promoverão em conjunto, eu tenho certeza, nós vamos conseguir um judiciário cada vez mais forte e uma justiça cada vez mais dinâmica. Perfeito. Para quem está em casa, ver uma declaração dessa é até um estímulo, não só a questão de cidadania, vão achar que o Brasil vai ficar melhorando para frente, sim. Então, Marcos, a gente vai por um intervalo aqui no Questão de Justiça e volta em minutos.
Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo o vice-presidente da OAB, da Seccional de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, e falando dessa questão de código, todas as diferenças do Código Civil, né? E eu ia perguntar, assim, uma pergunta bem de leigo, né? Doutor, o senhor acha que a população, num debate desse, a gente falou que tem uma equipe técnica, jurídica maravilhosa tratando disso e tal, mas, e tem todos os parlamentares envolvidos, mas a população, quando ela fala em agilidade na justiça, ela tem consciência ampla para poder opinar num debate desta forma? Ela entende tudo que está tratando? É uma pergunta diferente, acho que o cidadão em casa quer escutar. Aliás, até para esclarecer bem, não estamos falando na mudança do Código de Direito Civil, e sim do processo, da forma como aquilo tramita. O tempo que demora. Eu também queria complementar. É uma grande reclamação. Já é uma grande reclamação, porque são questões, às vezes, podem ser resolvidas. Aliás, eu queria perguntar também, juntamente com isso, eu tive uma causa no Juizado de Pequenas Causas, com um convênio médico, ganhei, mas não levei. Até hoje eles apelaram, quer dizer, não adiantou nada, né? O Tribunal de Pequenas Causas, está ali, o plano de saúde perdeu a ação, mas até agora não vi nada, ou seja, não consegui punir o plano de saúde, que já são 4 anos nessa história. Num processo simples e um valor ínfimo. Esse exemplo é perfeito, tem vários casos disso que da situação, né, Antônio? Eu acho que a justiça, aí duas ponderações. Ainda é dos poderes aquele que menos é objeto de debate por parte da sociedade, que é um equívoco. Primeiro porque os magistrados não são eleitos, então não participam. Não tem momentos próprios, por exemplo, numa eleição. Não se apresentam num processo de eleição. Não estou dizendo que isso é errado, mas é uma realidade. E ao não se apresentarem, passam à margem desse debate, que seria um momento oportuno para que isso acontecesse. E, de outro lado, por parte dos próprios poderes, os demais poderes, é aquele que, depois da Constituição Cidadã, é o que menos tem recebido por parte dos próprios poderes uma atenção maior, quando deveria ser o oposto. Porque não há função mais essencial ao Estado do que prestar justiça. É a base do Estado, é a prestação de justiça. É por isso que o Estado existe. Portanto, o Poder Judiciário deveria ser, dos três, aquele que fosse objeto de maiores discussões da sociedade e maior prestígio por parte dos outros poderes. Essa questão de demora é dramático. Nós somos advogados militantes, temos processos com clientes. Aliás, o advogado sofre 3 vezes quando isso acontece. Sofre porque ele também é cidadão. Ele também, nos seus problemas pessoais, demanda no judiciário. Portanto, como qualquer cidadão. Sofre porque é do processo, é do trabalho dele, diário, ético, que ele recebe a remuneração para pagar as despesas do seu escritório e da sua casa. Paga as escolas das suas crianças, o aluguel da sua casa, enfim, é do trabalho. E o processo demorando impacta também na própria remuneração do advogado. E sofre essencialmente porque o advogado, ele absorve a angústia dos seus clientes. Então, quando ele vê um processo demorar 10, 15 anos, ele sofre junto com o cliente. Porque ele vê, nós todos somos formados, moldados para auxiliar na prestação da justiça. E quando nós vemos uma justiça que demora muito, portanto gerando injustiça, nós sofremos também. E fica até ruim para o advogado também, porque muitas vezes o cliente, ele acha que o advogado não está trabalhando como deveria, está relaxando, não está correndo atrás, como se fala. E a mídia muitas vezes não colabora para passar a mensagem certa para a sociedade. O processo não fica parado no escritório de advocacia. O escritório de advocacia tem prazo, e são prazos muito curtos. Ele tem um prazo para cumprir de 5 dias. 5 dias para analisar o processo inteiro, para falar sobre, por exemplo, uma perícia, uma questão técnica. Eu, nesse prazo muito sucinto, o advogado tem que cumprir. Agora, para o processo no cartório, para o processo no gabinete, tem magistrados, tem cartórios com mais de 100 mil processos com um único mês. É um absurdo. Então, o que nós começamos a fazer? Desde meados do ano passado, e ainda antes da eleição, a Ordem tem trabalhado para que a sociedade se sensibilize com essa situação.